Galerinha, vamos falar, né? Vamos falar de coisas importantes, que coisas iluminadas, não dessas baboseiras do PPM. Vamos falar de iluminismo? É o que a gente está marcado para hoje? Como ele é engenheiro, vai ser engenheiro, né? E falou de física. Um dos iluministas que a gente estava conversando é o cara que, numa pandemia, a gente já passou por uma pandemia, ficou trancado na casa da avó, que não gostava dele, mas ele também não gostava da avó, mas é o que tem para hoje. E lá, o cara, né, o ócio criativo, trancado com a avó, pandemia, só que no século XVII, lógico que não era de Covid. O que será que era a pandemia? Peste negra, muito bem, teve vários surtos. O cara foi lá e, puf, formulou 3 leis da física, que ele me desafiou a falar todas, e daí, como eu acho que ele vai roubar, vou perguntar para vocês. As leis do Isaac Newton, que ele criou na pandemia na casa da avó, foi inércia. Qual que era? Não fala, não fala. Lei da inércia, lei do ação e reação lá, e lei do negócio da gravidade, não é isso? É nessa ordem? É nessa ordem, acertei? E qual que é a ordem? Ridículo. Eu faço engenharia, não faço. Tá vendo? Não sabe fazer quanto. Qual que é a ordem dessas leis? Ninguém sabe. É? Ah, não sei. Tá, eu só sei que eu gosto muito da lei da inércia. Por quê? Porque eu demorei para entender a inércia. Juro, demorei. Esse negócio do tá parado e fica parado, né? Mas o cara lá, gente, trancado, teve essa ideia. E quando a gente pensa em iluminar, o cara, esse termo, na verdade, nos remete a pensadores franceses. E eu acabei de falar de um cara que não é francês. Ele é o quê? Isaac Newton. Muito bem, ele é britânico. Na verdade, a primeira vez na história que apareceu esse termo iluminismo foi na Inglaterra. Fala inglês aí ou ignorante? É você, tá? Os outros não são. Às vezes. Às vezes. Enlightenment, certo? Só que a maioria dos pensadores são franceses. Iluminar é o inverso do escurecer. Eu estou na era moderna, certo? Eu estou na era moderna e a gente já sabe que aqui na História C, a gente estava conversando, nosso primeiro conteúdo foi lá a Revolução Inglesa, não foi? Primeiros conceitos da história, depois a Revolução Inglesa, que é no século XVII. O iluminismo, ele já é a marca do século XVIII, concordam? E se é século XVIII, é começo da Idade Moderna, vamos lá, linha do tempo, ou é final? É começo ou é final da Idade Moderna? A Idade Moderna vai do século XV ao século XVIII. São só 300 anos de história, certo? É ou não é? É, né? 1453 a 1789. São só 300 anos, vai ficando cada vez mais enxuto. Lembra que na nossa primeira aula eu falei de linha do tempo com vocês? Só que é muito mais denso, porque a gente está muito mais próximo do nosso tempo. Daí tem muito mais gente, tem muito mais coisa acontecendo. Então, primeira coisa que eu tenho que concluir: se isso aqui está no final da era moderna, isso aqui é uma continuação, é um 2.0, é uma evolução do movimento cultural que foi do início da era moderna. Qual o movimento que foi do início da era moderna? Movimento cultural, não um movimento político, econômico, social. O movimento das ideias, que estava querendo deixar para trás aquela mesmice, Idade Média, se libertar. A religião está acontecendo no começo, a reforma protestante, e essa reforma protestante ela é concomitante do renascimento. Então, isso aqui nada mais é, gente, do que uma continuação, vou colocar aqui, ó, continuação do renascimento cultural. Renascimento. Beleza? Se o renascimento cultural, todo mundo sabe o renascimento, não sabe? Sim ou não? Lembra um pouquinho do renascimento? Leonardo da Vinci, Botticelli, Michelangelo, os artistas. Os artistas pintando assim o homem. Não mais ficando com aquela coisa muito teológica, muito sagrada, não pintando sangue, pintando tempo, sendo realista mesmo, né? E a galera, nossa, que coisa louca, que bonito, que legal, natureza. E daí eles falam, beleza, já chocamos, já valorizamos o homem, agora vamos pensar umas paradas mais difíceis. Vamos externalizar algo que é um exposed mais complicado, que é
os 4 pilares da vida, os 4 pilares da história. Quais são os 4 pilares da história? Cultura seria religião nessa época. Política e economia. Muito bem. Então, eles querem iluminar, eles querem dar luz para 4 coisas que estão ruins. Então, vamos lá. Antecedentes. Eles querem jogar luz naquilo que está escuro. E o que está escuro? A organização social, a organização política, a organização econômica e a questão cultural, certo? Então, seria antecedentes, o antes. E o que eles vão propor depois. O antes. Vamos lá, eles estão no final do século XVIII. Isso significa que... É o vermelho que não dá para chegar lá no fundo, né? É o vermelho, né? Esquece o vermelho. Isso significa que já faz 300 anos que eles aguentam uma sociedade que ela tem privilégio de nascença ou ela tem igualdade jurídica? Privilégio de nascença. Então, vamos colocar lá. Privilégios. Vou colocar de sangue, só para poder caber aqui. Mas dá na mesma. A política faz 300 anos, que é uma monarquia de qual tipo? Tem várias, né? Absolutista. Aonde o rei manda, ninguém questiona, e esse ele manda, ninguém questiona, ainda é fortalecido pela igreja, né? Que fala que ele foi escolhido por Deus. É o famoso aquela resposta que não tem como questionar. Mas por que ele manda do jeito que ele quiser? Porque Deus quis. Então fica, cala a boca então, né? Se Deus quis, quem sou eu para querer diferente? Monarquia absolutista. A economia. Como é final do século XVIII, o feudalismo ele entrou em crise no XIV e a gente estudou na nossa aula passada que acontece no XVIII por volta de 1760. O mercantilismo, ele, que é o capitalismo, né, já evoluído, ele vai virar um outro capitalismo, o capitalismo comercial e mercantilismo. E ele passa no século XVIII para o capitalismo, lembra? Vapor, industrial. Então, a gente está vivendo uma mudança econômica, mas aonde você já pode falar que existe essa evolução do capitalismo, um capitalismo de muito acúmulo de capital. Por quê? Porque o trabalhador ele perdeu, lembra disso da aula passada? Ele perdeu o controle do tempo da produção, das etapas de produção, e ele agora é só mão de obra. E quem é dono da matéria-prima, do mercado consumidor é que manda. Então, capitalismo industrial. Industrial. E no final de tudo, né? Deixa eu ver se a outra tá melhor que essa. Eles ainda estão querendo superar, eles ainda estão usando um termo bem pejorativo. Renascimento já era pejorativo, né? Foi o Renascimento que chamou a Idade Média de Idade das Trevas. E o Iluminismo é tipo uma reafirmação disso. É falar, as trevas ainda estão entre nós. Então, eles ainda estão lutando contra o domínio intelectual e espiritual da igreja, certo? Que eu posso chamar de teocentrismo. Se eu sei da onde que eu parti, eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei que os pensadores iluministas, eles vão, no final das contas, fazer o contrário, certo? Então, o que é diferente de privilégio de sangue? É a igualdade. Igualdade social? Não tem rico nem pobre? Não. Igualdade o quê? Qual que é o termo que eu utilizei? Pode ser? Pode ser a jurídica? Todos são iguais perante a lei. Por isso que a justiça é cega. E não foram eles que inventaram. A deusa Temis, que é o símbolo da justiça, é uma deusa grega, grega e romana, que Temis seria o nome romano, mas é inspirado nos gregos. Ela é cega, não interessa quem está na frente, e ela tem o que na mão? E o que ela pesa nessa balança? Mas como que eu peso? Como é que eu faço esse? Hã? Bem e o mal? Quase, o quê? Os dois lados da história? Pode ser. Ela vai pesar o delito e a pena. Ah, eu roubei uma caixa de leite. Pena pequena. Ou nem pena. Ah, eu roubei um banco e matei 50 pessoas. Pena mais pesada. Certo? É isso que ela vai estar medindo ali. E não interessa quem está na frente dela.
A monarquia absolutista. Gente, a humanidade começou com monarca. Tá, os romanos foram lá e fizeram república, antes de Cristo. Mas será que na Europa eles estão prontos para chutar a bunda de rei? Na Inglaterra até cortaram a cabeça do rei, não cortaram a cabeça do rei? Mas e daí? Continua a monarquia até hoje. Você vai ter ideias republicanas, mas o que eles querem mudar de verdade é essa arbitrariedade. Então eles querem aqui, ó, qualquer tipo de governo, não existe um tipo de governo, mas eles querem um governo equilibrado. Que pode ser uma monarquia? Pode. Por que eu estou colocando isso, gente? É o que mais cai nas questões de vestibular. Que aparece lá. Eles não queriam mais a monarquia absolutista. Eles não queriam mais a monarquia. Oi? Não. Não, tinham muitos que eles tinham, assim, aquela tradição, como tem até hoje o britânico. Não, monarca é legal. Só que tem que ser um monarca constitucional. Tem que ser um monarca parlamentar. Como é que terminou a Revolução Inglesa mesmo? Com a Revolução, que foi o quê? O Guilherme de Orange e a filha, né, do Jaime assinando o Bill of Rights, aonde fica estabelecido que o rei reina. Limites de poder. O rei ele continua reinando, mas quem efetivamente vai mandar na Inglaterra é o chefe do parlamento, que era o primeiro-ministro. Isso é o equilíbrio. Eles acabaram com o rei? Podiam ter acabado, mas eles implementaram a república, né? Então não existe melhor ou pior sistema de governo. O Brasil já teve monarquia? E daí? Virou república. Tudo bem, a gente vai falar sobre isso. Foi golpe? Foi. Mas teve a chance de voltar a ser monarquia. Apesar da família real, até hoje, ter uma causa na justiça querendo o trono. Mas os brasileiros, no plebiscito de 93, falaram: não, não, deixa a república mesmo. Tá bom, assim, vai, vamos desse jeito. Vários países tiveram as duas experiências. O negócio é o equilíbrio. Tá. E esse capitalismo industrial? Essas duas coisas aqui, elas estão muito conflitantes, né? Tudo bem o capitalismo industrial. Isso aqui, eles não querem mudar. O problema é que isso aqui impacta nisso. Então, querem continuar fábrica, lucrando e tal, mas eles querem um liberalismo econômico. Não o rei intervindo, porque se o rei manda em tudo e em todos, do jeito que ele quiser, ele faz e desfaz. Daí a coisa fica complicada para a burguesia, certo? Então eu já dei um spoiler do final aqui dessa história, gente. Agora só falta a gente colocar o meiuco. E lógico, né? Se o iluminismo é uma continuação do renascimento, eles querem cada vez menos emoção, e a luz aqui seria a luz da razão. Então, um pensamento cada vez mais racional. Ai, mas o cara é judeu. Ah, tudo bem. Deixa ele usar a religião de um jeito, a razão do outro. Ai, o cara é muçulmano. Tudo bem. Usa a religião de um jeito, usa a razão de outro. Vamos separar as coisas. É isso que eles estão querendo. Para ser esferas diferentes e daí agradar a todos, certo? Além de eu falar, né, o que eles querem mudar, os problemas, a gente tem que pegar sempre os problemas, história é isso. Pega os problemas, beleza, e fica reclamando, ai que droga, monarquia absolutista, ai que droga, não nasci nobre, vai resolver? Os iluministas param pra pensar e falam assim, tá, reclamar não adianta, né, então vamos pensar em como melhorar? Vamos pensar qual que é a alternativa? Eles começam a escrever, eles começam a fazer cafés filosóficos, eles começam a fazer palestras, daí já existe a imprensa, certo? Desde o século XV, e aquelas ideias começam a propagar e todo mundo estava só reclamando. Quando ouve, talvez não saiba ler, quando ouve aquela história, fala, mano, nunca tinha parado para pensar nessa bagaça. Que genial, dá para resolver desse jeito, se todo mundo pensar dessa maneira. Então começa com essa difusão de ideias. Difusão de ideias, bom, tem que sair da cabeça de alguém. Agora vem os pensadores. Quem eram? Quem que vocês lembram, assim, que são os principais pensadores do iluminismo? Algum nome, assim, bem na cabeça? Como? Descartes, beleza? Quem mais? O Descartes, René Descartes, quem mais? O Newton, o John Locke, fechou, que é o cara que estava na decapitação do Carlos I da Inglaterra. Mais alguém? Rousseau? Robespierre deu revolucionário, né? Tem que ser um pensador que daí deu base para o Robespierre na Revolução Francesa. Rousseau,
O cara dos três poderes, lembra na aula passada que a gente falou dos três poderes? Montesquieu, do quê? Da máscara? Ah, tá, que ele fez a conspiração da pólvora, né? Esse é o Guy Fawkes lá, é um britânico lá que era católico. Montesquieu, Descartes, Isaac Newton, Rousseau. Tá faltando um cara que eu adoro, que é o Voltaire. Lembra do Voltaire, esse nome? Não? Lembra um pouquinho, assim? Eu vou ser sincera com vocês, eu gosto de colocar 5 na cabeça. 5. Tem trocentos, certo? Bom, estamos aí, ó, século XVIII, tem muita gente. Tem aqueles que a gente chama de precursores, que seria o Descartes, que seria o Newton. Por que precursores? Porque eles estão no século XVII. E eu escrevi aqui, ó, que eu já estou no iluminismo estabelecido, certo? Eu não quero o que gerou o iluminismo, eu quero o iluminismo acontecendo. Então tem que vir 5 nomes na tua cabeça. E a maioria dos nomes, não todos, vai ser francês. Vamos começar pelo cara que nós vivemos o que ele escreveu. O que antes na história estava assim meio vago, ele foi lá e postulou, formatou. O cara da tripartição dos poderes, que era o Montesquieu, Barão de Montesquieu. Já que eu estou falando aí, né, de franceses, vamos colocar aqui o Rousseau, beleza? Como a palavra iluminismo é britânica, eu vou colocar aqui o meu amiguinho, o John Locke, apesar dele estar como precursor, mas é que existe uma rixa aqui, uma treta, e como tretas viralizam, igual daquelas adolescentes, que eu não sei o que aconteceu, porque eu não vi a porra do vídeo, e não vou ver também, me nego, se é pra dar views, vou dar pra mim, vai cagar. Hã? É muito boa, mas eu não entendo nada, tem que curtir foto, sei lá. Ah, que inferno. Gente, vai, né, gastar tempo com outra coisa? Retardado. Por macho? Ah, pelo amor de Deus, mulheres. Tosca. Se fosse minha filha, dava uma camaçada de pau. Puta que pariu. Mas se bem quisesse a grana, uma treta, ia ser bem legal também. Mas enfim. Tô pensando, né? Tem que pagar as contas. Ah, tem um outro britânico aqui, mega, ultra importante. Não é britânico, na verdade é escocês, mas como o rei, né, veio da Escócia, acabou juntando tudo. Que é um cara chamado Adam. Adam Smith. Muito bem. E vocês gostam de usar o Google? Ah, legal, né? Então vamos agradecer aos enciclopedistas. E quem que começou com essa história de juntar todo o conhecimento, colocar num livrão, e daí, graças a Deus, que eles começaram com isso, daqui a pouco veio aí, né? Google, Wikipédia, GPT e o cacete A4. Vou colocar lá em cima, que eu não vou alcançar, mas tudo bem. Vai, seja útil, vai. Pode fazer conta de matemática. Isso, seja útil. É inútil, né? Vai vir com uma camiseta pra te homenagear, mas você cresceu o cabelo. Diderot. Ah, tá. Vai, Diderot e D'Alembert. Só Diderot tá bom. D-I. Estão olhando pra sua bunda. Tá bom. D. D. De novo? D-I, D. D. R-O-T. R-O-T. Daí coloca entre parênteses. Enciclopedista. Sabe escrever? É muito grande, né? Muito grande. Muitas letras. Enciclopedista. Enciclopedista. Meu, ainda com S. Passou no vestibular colando isso, né? Só matemática. Foi lindo, né? Foi lindo. É o meu orgulho. De ensino, entendi. Bom, fica meio autoexplicativo falar que ele é um enciclopedista. Foi lá, chegou pra rapaziada, falou: escreve um verbete, vamos lá, a gente junta a grana, faz um livrão, deles fizeram. Foram 54 volumes. Legal ter onde consultar o significado das coisas. Fala, demônio. Ai, Jesus. Mas a igreja não era meio contra essa. O fato de eles estarem compartilhando conhecimento? Total. Mas e daí? Já foram 1000 anos de trevas e mais 300 anos da igreja brecando. Só que as coisas mudaram tanto, que quem está insistindo no que já passou é ela. Ela está cada vez mais enfraquecida. Por quê? Porque eu estou no século XVIII, final da Idade Moderna. Lá no começo da Idade Moderna, ele falou, além do Renascimento, também rolou a Reforma Protestante. Tem outras igrejas. Então, se a porta do céu da Igreja Católica está fechada, não tem problema. Abriu mais 3, assim,
Daí tinha lá dos calvinistas, dos luteranos e da Inglaterra lá, anglicanos. Teve que dar os pulos dela e falou, acho que eu, né, tava errada. Acho que é legal. Lógico, tudo, né, com calma. Porque, por exemplo, eu falei que eu adoro, não coloquei ele, olha que animal retardado, bem o que eu mais gosto eu não coloquei, né, infeliz. Eu fiquei pensando nos enciclopedistas, então vai ser isso pra ficar bonitinho, assim, um em cima e um embaixo, que é o Voltaire. Vou começar por esse cara, sabe por quê? Ele é sem noção. Pensa num cara retardado. É ele. O Voltaire, gente, a frase de um dos livros dele tinha que ser a abertura daquela. Nem sei se usa ainda. Nem chama mais o mesmo nome. Como é que é aquele que fica xingando todo mundo lá? Só escreve bagulhinho? Não, tem uma rede social lá que você só pra xingar. Twitter, isso aí. Não chama mais Twitter, né? É X, essa bosta aí. Twitter, é. O Voltaire, gente, a frase dele tinha que ser a abertura desse troço aí. Por quê? Ele fala: não concordo com nada do que dizes, mas defenderia até a morte o seu direito de falar. Então, basicamente, é um cara que, numa época de monarquia absolutista, numa época da igreja, com o seu ego sempre lá em cima, porque eu é que valido o poder do rei. O cara pega, em meio de um banquete, e começa a fazer piada na cara do cardeal. O cara começa a tirar sarro do Papa. E assim, ousado, não é à toa que ele foi parar 2 vezes. Naquela masmorra que ficava lá em Paris, que hoje é uma puta de uma rotatória, assim, de 8 pistas. Aquela masmorra que a Revolução Francesa derrubou. Tem, tirou pedra por pedra lá. Ele ficou 2 temporadas lá pensando nas palavras dele. A Bastilha. Porque o rei achava engraçado de olhar pra cara do cardeal puto, né? Deu rei, porra, prende aí o Voltaire. Mas era mó divertido o Voltaire. As coisas que ele escrevia, as coisas que ele falava. Então, ele basicamente, tá? Já vou começar com as ideias dele aqui. Ele defende, vamos colocar aqui, a liberdade de expressão. Liberdade de expressão que naquela época era tolhida por quem? Pela igreja. Então, ele também defende a liberdade religiosa. Obrigar uma pessoa a acreditar em alguma coisa é legal? Não. E sempre vai ter, gente, aquilo que vai ser tipo o resumo do que ele está propondo. Porque ele defender a liberdade fica vago. Mas como é que ele junta essa liberdade com o governo do rei, sendo que ele mora em Versalhes? Ele tinha um apartamento em Versalhes. Liberdade de expressão na monarquia absolutista? Não fica meio contraditório? Então ele propõe um estilo de monarquia que seja brando quando precisar, que a gente vai chamar de despotismo esclarecido. Já ouviram esse termo? Então vou deixar mais claro para vocês. Oi? Vou deixar mais esclarecido. Uma pessoa esclarecida. É Enzo? Não. Hã? Eu falo, é Lucas. O que eu acho que é Enzo, caralho? Pode ser Enzo, né? Pode ser teu apelido. Lucas Enzo, Enzo Lucas. Eu não tenho cara de Enzo. Tem cara de Enzo. Você tem cara de Marcos. Se é Marcos, você é Enzo. Pronto. Dou os nomes agora. Dane-se. Marcos? Não é teu nome, Marcos? É o quê? Não tem nome. Tua mãe é braba? Muito? Adorei. Então, quando a tua mãe te der uma bronca, porque às vezes ela tá com TPM, tá estressada do trabalho, né? Ela já vem engralhando com você, né? Daí você pega, você tipo, pediu pra mãe, mãe, quero sair e tal, final de semana. Ela pega e fala, não! Já rolou isso com você? Com todo mundo já rolou, certo? Daí você vira pra ela, sem faltar educação, e fala, mãe, você está sendo uma déspota. Daí ela vai ficar puta, ela fala, me xingou, que isso? Que é a sem educação, né? O que é o déspota? É aquele que é autoritário, aquele que impõe e fecha o assunto. E daí, mas tem vezes que a mãe fala, não, porque a tua tia vem aqui, ela quer te ver. Não tem uma justificativa? Daí você fala, parabéns, mãe, você foi uma déspota esclarecida. Porque ela continuou tendo autoridade, mas ela fundamentou a autoridade dela. Ela justificou o ato dela. Não é que ela impôs pelo arbítrio dela. Então ele propõe que o rei seja esse cara que sim, tem autoridade. Ele tem autoridade, mas ele pondera. Ele justifica o que ele faz. É um cara que pensa, por exemplo, ele insiste com a mãe, fala, mãe, mas assim, é que é aniversário do meu melhor amigo, porra, tia, ela é mó chata, ela fede, né? Eu tenho que ficar aqui o tempo inteiro com a tia? Dá pra eu ficar um pouquinho depois? E a mãe fala, legal, né?
Ele não tá se negando a ver a tia, mas dá pra fazer as duas coisas? E daí eu prometo, mãe, que vou lavar louça durante 5 anos da minha vida, seguido, sem reclamar, e fica tudo bem. E ela fala, não, beleza, fechou. Pode ir, Lucas Enzo, vou deixar. Então, assim, houve uma abertura, houve uma permissão, e o rei ele faz o quê? Ele faz reformas educacionais, tributárias. São vários os monarcas que vão ter esse esclarecimento, que vão continuar com o poder, mas com a ponderação junta. É sempre engraçado, né, que coincidiu o número 2. Os 3 monarcas principais aqui vai ser a Catarina II da Rússia. Essa mulher é bem louca, ela é ninfomaníaca. Sabe o que é ninfomaníaca, Pedro? Não sabe essas coisas, né? Você é muito puro de coração, né? Os móveis do palácio dela, todos, as mesas, as cadeiras, tudo tinha forma de pinto. Adorava pinto, daí tudo tinha forma de pinto. Ela mandava esculpir. A Rússia é na Europa. Pode. No Ocidente. Ela, sim, porque a maioria das monarquias está na Europa Ocidental, né? Não no leste europeu. Ela casou. Ela enviou dela prendeu o marido, dela casou de novo, dela tinha amante. Sensacional. Ela gostava, né? Fazer o quê? Deve ser, você nunca vai saber, você não tem esse potencial. O José II e o Frederico II da Prússia, que futuramente será a Alemanha. É tudo segundo. Facilita a vida, né? Só tem um cara que não era rei. Hã? O José II é da Áustria, tá? José II da Áustria, Catarina da Rússia, Frederico da Prússia. Tem um cara que não era monarca, que abraçou as ideias do Voltaire, que ele era ministro do rei de Portugal. Daí isso nos atinge. Que era o Marquês de Pombal, muito bem. Ele era vamos dizer assim, um déspota esclarecido. Porque como ministro do rei, era o cara que mandava, certo? E daí você fala assim, tá, mas eles só leram o livro? Gente, tinham vários monarcas. A Catarina, por exemplo, ela tentou convencer foi o Rousseau a ir para a Rússia. Ela falou, eu pago um salário para você, eu pago o que você quiser. Era pensão, não chamava salário, chamava pensão. Vem para cá. E ele falou, não, obrigado. E daí, talvez quisesse dar um pega nele, né? Mas ela trocava cartas com ele, pedindo dicas para ele. O Diderot, cheio de dívida. Esses caras torrava a grana, era nobre, né? E daí ela também escrevia para ele. E daí ele tava, nossa, atolado de dívida e ela ficou sabendo. Daí o que ela fez? Ela comprou a biblioteca dele. Biblioteca nessa época quem tinha, assim, 6 livros em casa. Ele devia ter uns 15. Mas deixou com ele, falou: quando você morrer, esses livros são meus. Para ele poder ter dinheiro para pagar as contas, mas ainda assim ficar lá com o precioso tesouro dela. Gosta de pinto, tem que ter empatia, né? Por que uma coisa exclui a outra, né? Empatia, pinto, as coisas combinam, né, PPM? Não sabe. Ela gostava de pinto e tinha empatia com os caras, mas também ela dava com o pau na carne que ela não gostava. E tinha muitos na casa dela. Pois é, fica falando de pinto na aula. Achei desnecessário. Montesquieu. O Montesquieu a gente já sabe, não tem muito que ir. Ele é aquele cara que eu vou inverter o ditado. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Ele falaria que 1 é pouco, 2 é legal e 3 é orgia não, é top. Então, esse aqui é o cara dos 3 poderes. 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. Então ele falou assim: o poder tem que conter o poder. Você percebe que ninguém aqui quer extinguir o poder. Eles só querem equilibrar. Se ninguém quer extinguir o poder, ninguém aqui, não existe no século XVIII, só vai existir no século XIX a teoria política de extinção da autoridade, que é a anarquia. A anarquia. A anarquia, lembra de quem governava Atenas? Os arcontes. Prefixo an. Anencéfalo. O que é um anencéfalo? Que não tem cérebro. Prefixo an, negação. Arquia, arconte, quando não tinha arcontes. Mas isso é só no século XIX. A anarquia, sem nenhum tipo de poder. Eles querem extinguir poder? Não. Eles querem organizar. Daí, vamos falar do Locke. Vou falar primeiro do Locke,
depois do Rousseau, porque o Rousseau que tinha treta com o Locke. O Locke não nem pro Rousseau. Mas o Rousseau pentelhava o Locke. E o Locke, tipo, cara, vai encher o saco do bode. O John Locke, gente, ele tem 3 ideias para você saber. Primeiro, ele é o cara chamado pai do empirismo. O que é empirismo? Empírico. O que é empírico? Eu descobri empiricamente que esta caneta mancha se eu riscar ele. Quer ver? Não. Eu descobri testando, na experiência. Então ele fala que o conhecimento ele vem da experiência, né? A ciência que seria essas experiências repetidas. Que ele pegou a ideia do Descartes, que é o método. Ficar fazendo experiência, duvidar do resultado, fazer de novo, até ver acontecer na prática. Porque antes, a igreja falava que uma coisa era de um jeito e você falava, amém. E não questionava, certo? Então, se a experiência é o fruto do conhecimento, quando a gente nasce, já tem conhecimento na nossa cabeça? Não. Ele fala que a gente nasce como uma tábula rasa. Tábula, ficou feio esse T aqui. Tábula rasa. Ele fala que a gente nasce uma folha em branco. E as experiências vão registrando as coisas na nossa cabeça. Interessante. Então não é para a gente ter ideias inatas. Então ninguém nasce bom ou mal, certo? É o meio que vai fazendo a pessoa. E sabendo que as experiências é que formam os indivíduos, sabendo que a experiência ela é a base para o conhecimento, esse cara ele vai falar que a única coisa que tem que nasce com as pessoas para poder condicioná-las a ter experiências legais são os direitos naturais. Eles falam assim, como assim direitos naturais? Volta para o começo da aula. Tudo isso está querendo mudar como o mundo funcionava, certo? E a pior coisa do funcionamento do mundo na era moderna era o fator o quê? Social. Então, se todo mundo nascer com os mesmos direitos, não interessa se o cara é rico, pobre, feio, bonito, não interessa. Todo mundo tem os mesmos direitos. Eu falei, ó, feio lá, bonito aqui. Agradecendo, tá vendo? Tá falando do Marcos. Mentira, Lucas Enzo. Tudo bonitinho. Quais são os direitos naturais que a gente tem por causa dele? Liberdade. Liberdade, que seria esse ir e vir, que mais? Educação, eu quero universal. Tem lugar que não... Liberdade, que mais? Prosperar. Propriedade. Esse direito de prosperar, como ele é um burguês, propriedade. Direito à vida? Tem direito à vida? Você nasce, tá na barriga, você já tá com vida, né? Então ele falou liberdade, propriedade, vida, segurança, é que depois vai virar lema da Revolução Francesa. Segurança, e eu tô falando de um cara que participou da decapitação do Carlos I. Então ele coloca que é um direito natural das pessoas se rebelar contra a opressão. Porque ele teve essa experiência. Direito à greve, direito a impeachment, direito à manifestação, rebelião, qualquer coisa. Então, liberdade, todas as liberdades. De expressão, econômica, religiosa, política, todas. Propriedade privada. Na monarquia absolutista, chegava lá um nobre e falava assim, camponesa, ridícula, gostei disso aqui, é meu. Porque ela é melhor e ela pode levar. Não, isso aqui é propriedade dela, ninguém tira, certo? Direito à vida. Pô, o rei mandava e desmandava. Ah, mata essa merda aí, não quero nem saber. Não, esse aí pode deixar vivo. Não, todo mundo tem direito à vida. Tá faltando 2 aí, vamos ver se vocês lembram. Segurança. Você tem que sair armada por aí? Não. Quem é que tem que garantir a sua segurança? O Estado. E lá, gente, a gente tá falando do século XVIII. Você tinha que ficar o tempo inteiro. Você garantindo a sua segurança. Porque se você era um nobre, você tinha lá os seus soldados. Agora, se você era um pobre, você enterrava, eles enterravam assim, fora de casa, embaixo de um carvalho, fazia uma paredinha dentro lá da onde era a chaminé, porque nada dizia, sabe aquela plaquinha, não nos responsabilizamos por objetos? Era o rei, tipo, dane-se vocês. Eu garanto a segurança de quem é meu amigo, só. E o último, se rebelar contra a opressão, certo? Então fica postulado isso desde a Revolução Inglesa. Tranquilo isso?
Entenderam aqui a base do John Locke? Qual que é o pepino do John Locke? Não, do Rousseau com o John Locke. Porque o Rousseau falou que ele estava errado. Quem disse? Rousseau falou, minha cabeça. Fonte minha cabeça. Porque o Rousseau ele falou que o homem, ele nasce bom. Mas o que é da sociedade? Não. Daí dizem erradamente que ele é um precursor do socialismo. A propriedade. O Rousseau, gente, então vamos lá. Primeira coisa que ele vai postular. Bom selvagem. Bom selvagem. Por que bom selvagem? Imagine que você é o Rousseau. Você está lá no século XVIII. Você está lá quando a Revolução Industrial está começando, certo? Na Inglaterra, você está na França. Na França, monarquia absolutista, tudo igual. Não tem muita mudança, não. E daí o cara tem muito tempo livre, né? Porque ele é da nobreza. Começa a pensar, como é que era antes de ter rei? E daí ele volta, e volta, e volta, e volta. E daí ele volta imaginando no tempo do Zugabuga. No tempo lá da pré-história. Ele pensa, cara, na época do Zugabuga, era todo mundo igual. Era todo mundo pelado, era todo mundo caçando, e era todo mundo feliz. Por quê? Porque não tinha diferença entre eles. Então ele imagina, assim, tipo o paraíso, o Éden, né? Até que um Ugabuga, mais fortinho, mais tosco, mais retardado, foi lá, deu na cara dos outros Ugabuga e falou, isso aqui é tudo meu, que manda essa porra aqui. Daí começou a mandar, a caverna era dele, o fogo era dele, a mulher mais gostosa era dele, a parte melhor lá do mamute era dele. E os outros, porra, que merda. E daí o cara tinha mais do que os outros. E daí ele se impôs. E daí o Rousseau conclui, tá aí o problema. A propriedade é que corrompeu o homem. Ah, então tem que acabar com a propriedade? Não. Tem que gerenciar essa propriedade. Não é para acabar, porque, querendo ou não, ela traz benefícios, não traz? O celular, vamos lá, presta o celularzinho. Celular. Ah, isso aqui estraga a vista. Ah, isso aqui queima neurônio. Ah, porque fica não sei quantas horas vendo. Ah, porque você quer saber TikTok. Quebra a porra do celular? Volta no tempo? Acaba com a internet? Não. Só gerencia melhor o uso disso. Então, ele não fala de acabar com a propriedade privada. Ele fala de pessoas mais ilustradas ajudando a gerenciar. Do tipo ele. Então, ele fala de uma democracia, de um grupo de pessoas decidindo o que é melhor, mas as pessoas têm que ser ilustradas. Então, ele fala de uma república, de uma participação política, mas ele não fala de acabar com a propriedade privada. Até porque lá eu coloquei liberalismo econômico, certo? Então, vamos colocar aqui que seria uma democracia. Democracia. É 40 minutos a aula ou é 45? Tá. E república de pensadores. Como o mais denso e mais cobrado é o Adam Smith, liberalismo econômico, que é outra coisa que a gente vive demais, eu vou deixar para a aula que vem, que daí a gente já emenda falando de Revolução Francesa, pode ser? Obrigada, meus amores, mas pera. Foto. Vaza.